Olá, boa tarde, Carla Farrapa. Hoje a gente está com a Patrícia. A Patrícia é biomédica, e mais um monte de coisa que ela vai contar para vocês. E hoje ela vai trazer uma parte dos saltos que ela deu na vida. Patrícia, conta para nós quem é você. Eu sou uma trabalhadora da luz, que utiliza diversas ferramentas para ajudar as pessoas a elas encontrarem a cura. Elas, né? Isso é o mais difícil. Que eu não curo ninguém, né? Mas conheço algumas boas ferramentas para ajudar as pessoas a elas encontrarem essa luz dentro delas mesmas, que eu acho que é o que adoece. Como que você chegou nesse salto? Apanhando um monte, eu digo, ralando a cara no asfalto com o carro em movimento. Que horror! Tipo, apanhando muito mesmo. Eu nunca pensei que eu faria algo de cuidar das pessoas. Eu sempre fui muito vendedora, muito comercial. Nunca fez parte do meu plano pensar, eu vou ser médica, cuidar das pessoas. Nunca, jamais. Mas por várias razões da vida, eu entrei na área da beleza em 2013 como uma alternativa para fazer uma renda rápida, porque eu sempre trabalhei na parte comercial, mas aí não estava dando certo. Eu pensei, vou me inscrever em alguns cursos na área da beleza, porque a gente começa a trabalhar rápido, né? E aí deu muito certo, muito certo. Tive muito sucesso, assim, por acho que 9 anos, assim, dentro da área da beleza, porque eu sempre fui professora. Então tudo que eu aprendo eu começo a ensinar. É um transbordo, assim, natural. Tudo eu viro professora. Isso eu acho que é coisa de mulher, não é? Eu acho, no geral, acho que a gente tenta ensinar sempre. Porque é o nosso cuidado, né? Querer transbordar. E aí eu não tinha nenhuma graduação, né? Porque na área da beleza não precisa ter graduação. Sim. Eu já ensinava professores, inclusive. Eu formava professores da área da beleza. E um mestre meu disse, Patrícia, é necessário que você quer formar professores, é necessário que você tenha uma graduação. Isso vai te ajudar em várias coisas. E eu comecei a buscar. Falei, eu não quero fazer estética porque não fazia sentido, né? Aí eu entrei na biomedicina para fazer biomedicina e estética, que já era uma coisa um pouco diferente. Mas aí lá eu fui pega pela área da saúde. Quando eu entendi como o corpo humano funcionava, eu fiquei apaixonada, mas eu passei 3 anos, a faculdade tem 4, mas eu fiz em 5, porque foi mais difícil, mas eu passei 3 anos sem saber o que eu estava fazendo lá. Porque assim, não conectava com o meu trabalho da área da beleza, assim, na verdade eu não conectava em lugar nenhum, porque na faculdade de biomedicina e estética, a única coisa que eu não tive foi estética, era só biomedicina mesmo. Aí eu falava assim pra Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Porque assim, não tem nada a ver tudo isso que eu tô estudando, tudo isso que eu tô aprendendo, e eu sentia no meu coração, quando a gente recebe a resposta de Deus, só vai, na hora certa você vai saber. Só acredita. E aí um dia, assistindo, eu tava na casa da minha mãe tava assistindo um vídeo no YouTube da Mônica Medeiros. Medeiros, adoro. Isso. Inclusive essas naves que estão aqui tatuadas estão no quadro que ela comprou da minha mãe. Sério? Muitos anos depois. Que legal. Enfim, coincidência já que você a conhece. E ela falou uma palavra, e quando eu ouvi, eu olhei pra minha mãe assim, tipo, eu não tava nem assistindo o vídeo, eu só tava na sala. É por isso que eu tô lá, na faculdade. É isso que eu vou ser. Psiconeuroimunoendocrinologia. Que nomão, né? Não era um nome qualquer. Aí eu falei, é isso, claro, psiconeuroimunoendocrinologia, que é das glândulas, a parte dos hormônios. Então é por isso que eu tô lá. Tá, esse foi só a primeira informação. Você conseguiu entender o que você estava fazendo? Que eu estava lá por conta da área da saúde. E depois, por uma doença minha, eu buscando uma alternativa na medicina tradicional, eu já não mais conseguia resolver, cheguei na medicina integrativa. Quando eu vi aquele tipo de atendimento, a microscopia, ou os exames frequenciais, porque a medicina integrativa, ela é muito quântica, na verdade. Com certeza. Só que os profissionais evitam utilizar essa expressão. Assusta, né? Porque assusta, mas ela trabalha muito com vibrações e frequências. Aí eu falei, é isso, é por isso que eu tenho que ir. Ainda não sei se eu tenho que ser médica. Eu pergunto para Deus, estou aguardando a resposta. Porque para trabalhar com algumas coisas precisa de uns certificados maiores. Mas antes eu estava mais ansiosa em relação a isso, agora eu tô mais tranquila. E aí foi que veio
uma das partes, né, da virada, daquilo que eu vinha construindo, e entender como cuidar das pessoas por esse olhar. Um olhar mais sutil, né? Mais energético. E isso veio com a medicina ayahuasca, né? Aí a sutileza dessa energia e de aprender numa consulta, e você vai entender o que eu vou falar, e você sentir o campo da pessoa. Sim. Então eu me desarmo de julgamentos para que eu possa olhar para ela além daquilo que ela está me falando. Eu adoro a palavra além, porque sempre me acompanhou, né? Além mar, além do salto, além do ser. Porque tudo é além do que a gente vê, né? A gente acaba vendo uma pessoa aqui, mas o que está além dela é o que vai trazer resposta para você. Sim. Que às vezes a gente nem sabe, né? Se perguntar para mim o que eu acho que eu tenho, provavelmente não é o que eu tenho, nem o que eu preciso para resolver o que eu tenho, né? Então acho que é isso que é o campo, entender o que a pessoa não te fala. Exatamente, e procurar uma forma e um caminho de ajudá-la a ver isso. Uhum. Porque as pessoas vêm muito com os sintomas físicos sem pensar que aquilo tem uma causa anterior de um sentimento que ela teve por um pensamento que ela nutriu. Na energia, quando a gente fala de energia, não sei se está certo, tá? Mas do que eu leio e escuto. Primeiro você cria a doença, depois ela manifesta. Com certeza. Isso. E a gente consegue curar a doença antes de manifestar. Isso também você está trazendo para as pessoas? Medir, existe um equipamento que eu tive a oportunidade de mostrar para vocês, que é o Bioel, que é um equipamento, uma tecnologia criada por um russo, testada e utilizada no mundo inteiro, onde é uma caixinha assim, onde você coloca os dedos e ele vai medir a energia do seu corpo através dos conceitos da medicina chinesa, que ela vê pela sola dos pés, a arcada dentária, as orelhas e também a ponta dos dedos. Então ele vai medir o campo, teu campo energético. Não tem nada a ver com Não, é um equipamento mesmo que você bota. Sabe como você vai gravar digital em algum... Sim, que você tem que ficar fazendo. Assim? Você vai lá, bota o dedão, depois depois você vai botando um por vez. Aí ele vai juntar essa informação e aí ele vai ler... Não, é incrível, a gente precisa mostrar. Chama Bioel, com W. Aí ele vai ver o seu campo energético de cada órgão e vai ver o que está em dissonância. Porque antes de se manifestar, tá ali no campo energético. E é muito doido, porque eu faço na consulta, eu faço ele por primeiro, porque as pessoas, sim, desacreditam total, né? Então eu não leio ficha de anamnese e não pergunto o que ela tem. Primeiro nós vamos fazer o Bioel. Parece uma bola de cristal, porque daí eu falo assim... daí ele te dá um mapa e eu falo, se tem alguma coisa ali nos dentes, né? Você fez alguma cirurgia ou tá sentindo alguma coisa? Aí a pessoa já começa a se assustar. Que né? legal. Olha, como é que tá a parte urogenital, né? Nossa, eu comecei a sentir uma infecçãozinha urinária na semana passada. Ela nem me contou. A própria energia está dizendo. Então ali a gente está tendo um mapa do que está se manifestando. Que legal. A gente consegue ver também o alinhamento dos chakras, os chakras, nossos centros de energia que estão sem força, porque a doença vai começar a nascer daí. Esse chakra diminuiu essa energia e ele vai adoecer a glândula correspondente. Aonde ele está. Exato. O que eu escuto muito quando eu vou fazer alguns tratamentos é assim, você precisa falar. Eu não tenho dor de garganta, mas eu tenho muita azia. E eu posso fazer todos os exames físicos, eu não tenho nada. É muito doido isso. Não tenho gastrite, não tenho nada. Mas eu sinto muito mal. Essa noite eu passei mal ainda. Aí você precisa falar. E eu entendi, depois de muito tempo, né, muito autoconhecimento também, é que eu não falo mesmo. Eu falo, mas para poucas pessoas, né? Uhum. E daí acaba afetando energeticamente um chakra que desregula um órgão. É isso que você trata. Exato. Só que na medicina tradicional, as pessoas vão... Mas isso a gente também trata, mas elas vão lá nesse sintoma, que esse órgão que desregulou. Tudo bem, então alterou o quê? Alteração daqui, tireoide, né? Então eu vou tomar lá o T3, o T4 e eu vou regular. Ai, nossa, mas eu tô tomando medicamento e não regula. Por quê? Porque você não falou, né? Porque era pra você falar. É porque eu pego meus exames e os médicos ficam putos comigo porque não tenho nada. No exame não aparece nada, mas eu tenho sintoma.
E se você. E pode ser que no futuro, que chega uma hora que aquilo se vai manifesta. ser. É isso que eu queria chegar. Se tá aqui, tudo que tá em cima tá embaixo. Né? Então, se tá aqui, uma hora vai estar aqui. Com certeza. O que eu faço para isso não acontecer? Procuro você. Na verdade, uma das coisas que a gente pode fazer, falar vai ser bom. Se você manifesta aquilo que você veio para você manifestar, essa energia entra em alinhamento. Então, como que eu posso curar? Essa é uma das formas. Faça o que você tem que fazer e o problema já vai ser resolvido. E como que você diz isso para quem chega lá? Eu vou sentindo. Primeiro, a minha consulta ela é bem longa. Esse já é uma das coisas que eu não abro mão. Porque as pessoas começam a falar a verdade depois dos 40 minutos. Entendeu? Primeiro tem uma casquinha. Isso. É muito raro a pessoa que chega e já se abre, né? Então, primeiro, ninguém nunca tem nada, todo mundo come direito. Eu adoro comer direito. Sim, não, eu como bem tranquilo, não sou de comer porcaria nem nada, tal. Vai, começa. E aí, o que eu sinto, assim, que eu vou descascando a pessoa. Uma cebola. Depois de um tempo, que eu acho que já alinhou, assim, ela ali, ela já falou várias coisas. Não, mas sabe o que é? Não, mas tem isso. E ela começa a falar, e às vezes chora, e vira uma terapia. E eu faço muitos exames junto ali na consulta pra gente ter a parte física, a gente precisa entender como tá, qual é o objetivo, o que ela quer. E aí, conforme a pessoa abre, eu também vou inserindo algumas informações que eu sinto, que assim. Precisa ser dito. Então, o teu salto, queira ou não, é ajudar pessoas. Sempre foi, só que sempre foi pelo ponto de vista do que eu vou ganhar financeiramente. Então, quando a parte na área da beleza, que eu tive um canal que cresceu muito, né? Fiquei conhecida no mundo inteiro dentro daquela área, viajei em vários lugares, milhares e milhares de alunos e tal. Aí eu comecei a olhar a diferença que eu poderia fazer na vida da pessoa e foi muito dolorido porque eu não me sentia ninguém para isso. Quem era eu, a pessoa que tomava um monte de decisão errada e cometia tantos erros? Eu era uma pessoa normal, receber tanto reconhecimento, mas até aquele ponto então eu vou ganhar 40 mil por mês porque eu quero ter essa casa, porque eu quero ter esse carro, porque eu vou... Qual foi a grande mudança? Eu ainda quero ter o melhor que a vida pode proporcionar. E a gente merece. Tá tudo certo. Eu não quero viver na sobrevivência mínima. Eu quero viver tudo do bom e do melhor. Mas, primeiro, eu estou servindo as pessoas. Aí isso vem numa consequência e na hora certa. Antes era meu foco, eu tinha meta, eu tinha data. Hoje, se você atender uma pessoa sem um lucro, você atende da mesma forma que aquela que vai te dar. Com certeza. Eu cobro muito bem pela minha consulta, mas eu atendo um monte de dinheiro de graça. Então. Entendeu? E se eu nunca ganhasse nada para isso, eu faria da mesma forma. Então, quando eu sinto que alguém precisa muito, mas essa pessoa está sem condições, não vai ser um problema. Eu falo, o que você precisa? Eu preciso muito, mas no momento eu tenho como pagar. Isso não é um problema. Que você precisa de ajuda. E até ver essa questão... Eu nunca consigo ir por um ponto só, né? Quando a pessoa está sem condições financeiras, que nem eu tive uma paciente que ela pediu se ela podia pagar metade do valor da consulta, porque era o único dinheiro que ela tinha. Eu aceitei. Podia ter feito por nada, mas eu aceitei. Ela quis me oferecer assim. Necessário quando a pessoa quer pagar. Claro. Que você receba. Né? Ela falou, olha, eu posso pagar metade, mas eu preciso muito. Quando ela veio para fazer a consulta, e aí eu conversei com ela, falei, o que você faz da vida? E ela começou a me falar sobre o trabalho e tal. Na verdade, no trabalho dela, existiam muitas oportunidades para ela ganhar muito dinheiro. E ela só não via. Então a consulta virou uma mini mentoria, porque assim, não tinha necessidade dela estar passando dificuldade. É tão engraçada a relação das pessoas com... Eu falo dinheiro, mas dinheiro se relaciona a muitas outras coisas, né? Merecimento, né? Muito. Se permitir merecer, receber aquilo. Porque a gente foi educado, foi ensinado em muitas coisas de religião. Não estou falando mal de nenhuma religião. Mas assim, que é pecado, né? Que você não tem permissão para receber isso. É isso. E quando a gente fala, mas você tem que se permitir, a pessoa, mas eu me permito, será?
Não, ela bloqueia, ela se auto-sabota. Tanto que quando eu cresci muito, e financeiramente eu cresci muito, eu destruí tudo. Começa a bloquear, né? Nossa, eu me arrebentei. Porque O meu eu não medo- estava pronta para aquilo. Eu falo, o meu medo de crescer é esse. Tipo, eu não sei se eu dou conta do que eu vou fazer. Então, você tem que trabalhar antes a permissão que você está te dando. Às vezes E também pensar por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso para mim? Não, eu estou fazendo isso para o reino dos céus. Não é para mim. Eu só trabalho só para Deus. Eu sou uma funcionária. Nossa, eu gostei muito do que você falou agora. Isso eu acho que merece ser, tipo, luzinhas. Porque, coraçãozinho. Porque realmente, se você pensar assim, você merece receber. E daí também não tem bloqueio para fazer Sim. nada. Porque, na verdade, eu não me importo com o que você pensa. Eu estou trabalhando para Deus. E olha que os outros pensam, pega, né? Ainda pega pra mim. Sim, claro, mas só pega quando serve. Entende? Quando a carapuça Porque serve. quando a carapuça serve, porque se não serve, a gente ri, ai, deixa, a pessoa tá precisando de um abraço, sabe como? Eu não cheguei nesse ponto. Eu penso, essa pessoa só precisa de um abraço, não é comigo o problema dela, é a respeito dela. Quando eu penso assim, que se eu estou fazendo para o reino dos céus, como o Ícaro tinha comentado, vem quem abre essa porta, entendeu? Quem quer? Quem tá pronto pra entrar. Quem tá pronto, e eu tô aqui servindo, então quem quiser que venha. É muito mais leve, é muito mais fácil. E daí eu não me importo se, eu não vou gravar esse vídeo porque a minha boca é torta. Eu descobri que eu falo torto de tanto gravar vídeo, mas eu não tinha visto. Uma pessoa super legal olhou pra mim e disse, já não tô com sua boca torta? Obrigada. Não, eu não tinha visto, mas muito obrigada. Agora eu não vou gravar mais porque eu tenho que ser perfeita. Por quê? Pra eu passar a palavra de Deus, ensinar aquilo que Ele me ensinou pra ensinar, eu sou perfeita? Eu tenho que ter a boca perfeita? Não faz o menor sentido. Então não importa se o meu cabelo não é perfeito, se meu rosto não é perfeito, se a minha voz não é perfeita, porque não é pra mim que eu tô fazendo isso. Nossa, isso é muito bom, muito bonito de ouvir, porque serve pra mim. Porque meu marido querido, serve pra mim, porque não é a questão do que vão achar de mim, é a questão do que eu vou achar de mim. Tipo, não é o que os outros vão falar, porque isso não me incomoda. Mas o modo como eu me autocritico, como eu me avalio, como eu acho que eu sempre estou não é errada, eu sempre estou precisando melhorar, é que faz com que eu trave. Isso para mim é muito certo, assim. Então, fazer essas coisas de aparecer, estar aqui, saber que eu sou gordinha, né? Falando com você fez sentido para mim, não tô falando para mim. Então, por que eu tô julgando a mim mesma? Exato. Né? Até mesmo porque você é perfeita como você é. Porque se Deus quisesse todo mundo igual, Ele tinha feito todo mundo igual. Aí a gente vai ficando tudo parecido com a harmonização facial. Todo mundo meio igual hoje em dia. Parecido, todo mundo... Mas entende que a tua manifestação independe do seu peso. Se o seu peso te incomoda porque pela parte da saúde você não está bem, ok, vamos olhar para isso, senão tá tudo bem. Né? Se meu cabelo não é tão liso, ou tão loiro, ou tão comprido, porque isso é a gente se amar como você é. Então eu decidi que eu não vou mais pôr silicone. O meu seio esquerdo segura 3 canetas, o direito nenhum. Falando isso, não parece meu marido. Mas é verdade, ele ele não reparou. Ele repara bastante. Mas a verdade é assim, eu decidi que eu não vou colocar silicone adoece as pessoas, eu amo meu peito assim. Mas sabe o que é mais doido? Quando eu me olhava no espelho, eu falava assim, eu me sentia muito mal. Eu tinha a urgência do silicone, porque eu queria ter aquele peitão lindo. E aí eu me sentia menor, eu ficava triste. Qual é o sentimento que gera, né? De frustração. E aí quando eu resolvi isso, porque eu não vou pôr, eu não me incomodo mais. Aliás, eu acho eles o máximo lindo, sei que vou morrer com meus peitinhos assim. E é assim que vai ser, exato. Então é de a gente se aceitar como nós somos e, claro, óbvio, né? Eu coloco botox, coloco os cílios, passo a unha, passo a sobrancelha. Mas a gente dá uma melhorada. Dá um jeito, né? Tem que dar. Eu falei pro João, eu nunca fiz nenhum procedimento, mas vou fazer. No rosto. Vou fazer, porque sim, ninguém merece. Vai fazer. Mas é que eu tenho medo de agulha. Mas eu vou fazer. Mas o que a gente faz, às vezes, peca mesmo. Tô falando na grande maioria, e você já passou por isso, tá aqui falando com a gente.
deixar de fazer alguma coisa muito importante para você ou para alguém, porque disseram que tua boca é torta. Isso não pode acontecer, né? Tipo, eu não tinha reparado nada. Então, a pessoa que repara nisso... Dá pra ver. As pessoas que falam isso, pra mim, tem problema com elas, não é com a gente, né? Mas é difícil você aceitar isso e jogar isso, fazer isso valer como realidade. É porque com muitos anos gravando e aparecendo, né, com o canal e dando curso e tal, e as pessoas falando sobre como você deve ser, né? Então você não deve... Eu usava colares bem grandes, eu gostava e eu parei de usar. Porque recebi uma crítica de uma pessoa que eu valorizo muito, e eu vi que para eu aparecer mais elegante, fina, tal, eu tinha que ter colares mais delicados. Aí eu mudei os colares. Aí quando eu vi, eu mudei a roupa. Quando eu vi, eu era dona de uma clínica muito grande, e rica, e maravilhosa, e magra, aí eu tinha que trabalhar de salto, entende? Para manter. E aí teve um dia, aí depois que eu montei aquela Patrícia, eu falei, então, mas é verdade mesmo, eu acho que eu queria usar uma bota, um turno, uma camiseta de banda. Não dá pra gente chegar no meio termo. Eu vi que eu construí uma pessoa baseada na idealização do que as pessoas achavam. E o que você achava que as outras pessoas achavam? Não, elas achavam mesmo. Elas falavam, você tem que usar esse anel, essa roupa, esse não sei o quê. E aí porque pra você ser uma pessoa rica e você influenciar, né, você precisa parecer assim. E daí aquilo me fazia mal, porque eu não queria ser aquela pessoa. A gente tá falando além do salto. Literalmente. Tudo que a gente conversou foi para você me dar o teu salto, que foi se tornar quem você é e não quem os outros queriam que você fosse. Perfeitamente. Na verdade, eu acho que a maior leveza da vida é a gente ser autêntica. Ser quem venho ser. Eu venho quem eu sou, quem eu sou. Isso é um grande salto, porque tem gente que a vida inteira não consegue, né? E não é um salto que eu entenda assim, que seja permanente, né? Acho que a gente vai ter micro saltos ainda em cima desse assunto várias vezes. Eu acho que tem grandes saltos ainda pela frente. Ainda tem entender. Grandes saltos, foram só alguns na jornada. Eu fico muito feliz que você tenha dado esse salto, esteja aqui. Eu te conheci através de uma amiga em comum, quer dizer, não sei se é amiga, mas ela fez a ayahuasca com seu marido. E eu sou uma cagona, morro de medo. Tudo bem, você já tem. E indo lá no dia do evento que vocês convidaram lá e que eu acabei indo com o João, fez eu entender que o meu medo ele é meio baseado em informações que não eram informações que eu deveria ter recebido e eu comprei como minhas, né? Uhum. Então, a verdade é que um dia ainda vou ter coragem de fazer, né? Vou fazer. Mas me levou a conhecer vocês. Que bom. Né? Me levou a ter esse contato com vocês, a conhecer o espaço, a entender tudo que levou você a ser quem você é, porque a gente só vê você agora, você não sabe tudo que você passou para vir a ser quem você é, né? Sim. Então, esse teu salto que te trouxe até aqui é que eu agradeço que você trouxe para nós. Eu que sou grata pela oportunidade de compartilhar. Vai ter mais saltos, né? Muitos outros. Vai vir contar pra nós também, né? Com certeza. Porque tu tem aprendizado, tu pensa que eu faço aqui, sim, de leve, eu aprendo, né? Sim. Eu aprendo, nada é de graça, né? Eu sempre tô aprendendo. Isso é bem importante. Quer deixar algum recado pra alguém? Pra mim? Pra quem tá ouvindo? Eu acho que não é sobre ter coragem. É só se permitir deixar o novo vir em paz. Se permitir é uma frase que eu tenho usado bastante. Então, às vezes as mudanças não acontecem porque a gente não dá chance. É só dar chance. Na semana passada ou na retrasada, o Ícaro me convidou para um evento que eu jamais iria. Na parte espiritual, eu jamais iria. Aí eu pensei assim, mas eu vou dar uma chance, porque eu nunca iria num evento desse e por que eu não vou? Deixa o povo vir, eu preciso viver novas experiências. E foi tão lindo, foi tão maravilhoso, foi tão gostoso estar lá, foi tão leve, foi tão bom ter participado de um momento importante da vida da pessoa que estava lá. E eu não teria ido antes só por bloqueio de estar acostumada a dizer não vou. Mais fácil se não vou. Exato. Então, é só se permitir, deixar as novas experiências virem.
é aproveitar. Exatamente. Eu sempre falo que eu não sei exatamente para onde a gente vai depois daqui. Então, para mim, o paraíso é aqui. Então, tudo aqui é muito maravilhoso para mim. Eu amo viver aqui, estar aqui. E eu gosto de experiências, então eu sempre vou tentar ter experiências em todos os setores, seja culinário, seja de vida, seja experimentar a vida, né? Eu acho isso muito importante. E agora estou experimentando, estou me permitindo, de 4, 5 anos para cá, que as pessoas vejam esse lado da Carla, de experimentar, porque era um lado que eu não mostrava para ninguém. Sim. Então, permissão é a palavra do momento. Que você se permite ser essa sua Carla autêntica, essa sua versão, as pessoas também se inspiram. É uma coisa, elas vão embora, elas ficam, né? Tá tudo bem. É sobre elas, não é sobre você. Tá tudo certo. Isso, no começo, eu ficava, meu Deus, hoje tá tudo bem, ou vai embora ou fica, né? E eu acho que é na vida de todo mundo, né? Exatamente. Ou vai ou fica. É ciclo, fecha um ciclo, abre-se outro, né? E nesse novo ciclo, estou adorando conhecer vocês. Sim, a gente também. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe também. Você cresça muito. E eu vou fazer consulta com você, com certeza. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Além do salto, teve aqui a Patrícia. Falamos de tudo. E é impossível ela dizer um salto só, né? Então acho que ela misturou todos ali. Acho que ficou bem legal. Vocês vão gostar muito.